Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho de São Mateus, há umas palavras de Cristo que podem ser a base da nossa meditação, essa segunda meditação do recolhimento. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa disso vem do maligno. Essas palavras de Nosso Senhor falam da importância da virtude da sinceridade. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Isso é, Jesus nos fala de ter palavra, sermos pessoas confiáveis, pessoas que, quando dizem algo, aquilo que nós dizemos coincide com aquilo que nós pensamos, coincide com a nossa vida, não há uma dupla vida, não há pensar uma coisa e dizer outra, essa duplicidade. E Cristo afirma que quando nós mentimos, uma pessoa que não siga esse caminho, que não busque dizer a verdade, que não pratique a sinceridade, estaria sendo conduzido pelo demônio. O maligno, o diabo, ele tem um grande interesse em nos levar pelo caminho da falsidade, nos levar a mentir, porque ele sabe que assim nós nos afastamos de Deus, que Deus é a verdade. Então a mentira é distanciar-se da verdade, que é o próprio Deus. Ainda que seja uma mentirinha, porque as pessoas costumam dizer, não é que eu sou mentiroso, que eu minto em coisas graves. Eu só digo, às vezes, umas mentirinhas sem importância. É perigoso dizer isso, não está muito certo. Ainda que, propriamente falando, boa parte das mentiras, dessas mentirinhas, sei lá, coloquiais, da convivência com os outros, essas mentiras que aparentemente não prejudicam ninguém, sociais, seja um pecado venial, se é um pecado leve, então, enquanto gravidade, não é que seja um pecado mortal, um pecado grave, que tira a amizade com Deus, que exigiria até confessar para receber a comunhão, mas o fato é que por uma mentira pequena, se eu me habituo, se eu acostumo a resolver os problemas através da mentira, enganando os outros, contando uma história que não é muito objetiva, indo pelo caminho mais fácil, que é fugir da verdade, de reconhecer meu erro, por covardia tantas vezes, o resultado disso é que eu vou me habituando a ser mentiroso. E ao dizer mentiras pequenas, uma vez, outra vez, chega uma hora que eu também digo mentiras em coisas importantes e me afasto de Deus. Posso ter toda uma vida falsa, eu vou me enganando, eu vou me convencendo de que a verdade está onde ela não está. Eu vou fazendo a minha própria verdade, eu vou criando meus próprios mandamentos, eu vou acabando por distorcer a palavra de Deus à base de mentir. Basta pensar que tem pessoas que chegam a afirmar que Deus não existe. Pessoas que antes tinham fé, que tinham tido uma formação cristã, que praticaram, tiveram toda uma base, de modo que tem motivos para acreditar, mas vão se afastando, vão se justificando os seus pecados, os seus erros, e chega um momento que negam a própria verdade, a própria existência da verdade. Dizem que tudo é relativo, que Deus não existe, que cada um tem a sua verdade. Como que o cara chegou a isso? Pela falta de sinceridade, porque não soube
adequar-se à realidade, aos fatos objetivos, à verdade. Tem um texto do Evangelho de São João que Jesus explica o seguinte: dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então é uma promessa muito atraente. Jesus está nos dizendo, mesmo Cristo que falou há 2000 anos atrás, naquela ocasião, que está aqui conosco no sacrário, que nos preside aqui nesse oratório, com quem queremos falar agora, fazer a nossa oração, ele está nos dizendo: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui nós entendemos uma dimensão importante dessa virtude da sinceridade, que é alcançar a liberdade. Uma pessoa que mente, uma pessoa que vai pelo caminho da mentira, ela perde a liberdade. Ela fica escrava da sua vaidade, porque ela está muito mais preocupada em ficar bem, então ela se engana, ela engana os outros, ela fica escrava dos seus medos, ela fica dominada, né, pelo medo de levar uma bronca, o medo de levar um castigo, e então ela vai distorcendo a verdade, então ela se afasta, ela perde a liberdade que nós temos, né, quando vivemos com Deus, quando seguimos a verdade, quando sabemos que estamos no caminho certo, e por isso temos paz no coração, por isso, né, não temos a consciência pesada. A mentira deixa a consciência pesada, ela me deixa intranquilo, me sinto mal, poxa, eu sei que tem alguma coisa aqui que não está certo, que eu estou me enganando, estou enganando os outros, e isso nos escraviza, nos impede de viver, né, livremente, né, seguindo a verdade que é o próprio Deus, né, seguindo, né, esse caminho, esses ensinamentos que Jesus nos transmitiu, que agora na Quaresma, né, queremos aprofundar, queremos incorporar à nossa vida, de modo que a sinceridade é uma das virtudes mais bonitas. São José Maria, ele sempre nos propôs a sinceridade como algo muito importante. Às vezes chegavam a perguntar para ele: se o senhor quisesse nos pedir algo, nos dar um conselho, o que você nos diria? Sejais sempre sinceros. Quando ele fez 50 anos de sacerdócio, parece que foi nesse momento, né, que também, né, o que você quer de... O padre, né, não chamavam ele de padre, né, como pai, né, agora que está no céu chamamos ele de nosso padre, pois o que você quer de presente pelos 50 anos do seu sacerdócio? Poucos meses antes de ir para o céu, em 75, e a resposta dele é a sinceridade. Então, pensar que é algo que Cristo admira. Jesus elogiou Natanael por ser um homem sem duplicidade, um dos apóstolos, que era um homem sincero, um homem íntegro, um homem de palavra, e Jesus fica contente com esse homem, né? Se apoia nele porque é um homem que era confiável. E assim também os nossos pais, também assim os nossos amigos. As pessoas, quando nós somos sinceros, confiam em nós. Quando nós falamos algo, as pessoas acreditam. Não precisa jurar. Por que as pessoas juram? As crianças juram por Deus? Porque mentem. Quase sempre porque são mentirosas. Como mentem, então depois, não, eu juro que estou falando a verdade. Eu sempre falo a verdade. Se eu posso dizer isso, se eu não minto, não preciso jurar por nada, como pede o próprio mandamento, né? Não usar o nome de Deus em vão. Mas, às vezes, as pessoas juram porque isso, precisam, naquele momento, dizer que estão dizendo a verdade, porque, afinal de contas, eu não sou muito confiável, já menti várias vezes, ninguém acredita em mim, então, de modo que, vamos seguir o conselho de Cristo: dizei somente sim, se é sim, não, se é não.
cair nas mentirinhas bobas, porque às vezes uma mentirinha de um filho, de um estudante, isso é para não preocupar a mãe, para a mãe não pegar no pé. Diz para ela: mãe, o que você estava fazendo? Estava vendo uma série, não estava estudando, não estava assistindo a aula. Então diz para ela: seja curado. Mas isso, fala a verdade. Ela vai ficar brava. Então, talvez é porque você precisa assistir a aula e não jogar série. E se não ficar brava, se você não for sincero, você vai continuar vendo a série, vai continuar se enganando a mãe e não cumprindo o seu dever. De modo que dizer a verdade também é um compromisso. Lógico, eu vou ter que pagar pela verdade. Eu vou ter que agora pagar pelos meus atos. Fui eu que quebrei. Eu não vou pagar o custo, porque eu quebrei. Eu não vou colocar a culpa no vento, a culpa, não sei, na tal pessoa, nos outros. Não, fui eu quebrei. Muito bem. Então, sou responsável, né? O professor pede algo na prova. Ele está perguntando: o que você sabe sobre essa matéria? Ele não está perguntando o que o livro sabe, o que você copiou do amigo, o que você viu no Google. Né? Então, eu vou responder o que eu sei. O que eu não sei, eu não respondo. Mas eu não vou enganar o professor colando. É uma mentira, é um tipo de mentira. Tenhamos coragem de assumir os nossos erros, a responsabilidade pelos nossos atos. Senão, olha, a gente vai até passando vergonha, né? Porque a gente vai se acostumando a mentira tem perna curta, a gente fica mal, né? Tem uma historinha que eu vi uma vez de uma família foi no restaurante e pediram lá um prato que era grande, de carne, de várias coisas, e sobrou carne boa. E o pai diz lá para o garçom: embrulha aí que nós vamos levar para o cachorro. Aí o menino que estava do lado, o filho, falou assim: oba, o pai vai comprar um cachorro para a gente. Cachorro nenhum, né? Mas eu vou falar que vou levar para casa, para comer, né? Para parecer pobre, né? Não, foi embrulha aí, que eu vou levar para casa, que sobrou, eu paguei, é meu. E não preciso inventar, criar um cachorro, né? Não preciso contar uma história que depois fica essa vergonha. Como exercitar a virtude da sinceridade? Nosso padre, ele muitas vezes falava de 3 dimensões: sinceridade conosco, sinceridade comigo mesmo, sinceridade com os outros e sinceridade com Deus. Então, pensar assim, a sinceridade com nós mesmos. O que significa isso? Tenho que ter valentia, honestidade, de reconhecer o que eu tenho de bom, e todos nós temos muitas coisas boas, muitas qualidades, temos que agradecer a Deus por esses dons, mas ao mesmo tempo reconhecer o que em mim não é tão bom. Reconhecer significa dizer: eu tenho tal defeito, eu sou às vezes mentiroso, eu sou às vezes meio mole, e por isso que eu reclamo muito. Eu aqui sou meio orgulhoso e por isso que eu tenho essas reações desproporcionais e fico nervoso, porque eu não sei ser contrariado. Muito bem, já é o primeiro passo para mudar. Mas eu preciso ter a sinceridade. Se eu me justifico, se eu não quero admitir, todo mundo está vendo, em primeiro lugar. Então fica uma vergonha, porque todo mundo percebendo que você é mole, ou é orgulhoso, ou é mentiroso. Então, reconhece. E ao mesmo tempo luta para melhorar, pede ajuda a Deus, mas não ter medo da verdade. Como conseguir ter essa sinceridade com nós mesmos? Fazendo exame de consciência. Muito difícil sem parar um pouquinho, fazer um certo balanço, um pouco de silêncio, a gente perceber certas coisas. Algumas a gente até percebe, mas outras não. A intenção das minhas ações, eu preciso pedir luzes ao Espírito Santo, eu preciso do exame para identificar: poxa, isso daqui eu fiz por vaidade, eu fiz para aparecer, eu não fiz para servir os outros. O que eu queria é ser elogiado, o que eu queria é que me admirasse. Muito bem, então vou reconhecer que isso foi vaidade, mas eu preciso do exame. Então tentar ganhar o hábito, se você não tem ainda,
algo muito bom agora para a época da quaresma, um tempo de mais exame, de conversão. Antes de deitar, ficar uns minutinhos, 3 minutos, 4 minutos em silêncio, fazendo um breve exame de consciência. Há muitas maneiras de fazer esse exame do dia, como que foi o meu dia. Uma delas é fazer 3 perguntas. O que eu fiz de bom hoje? Então a gente pensa um pouco e agradece a Deus as coisas boas que fizemos. Hoje eu assisti um recolhimento. Foi uma coisa boa, tentei me aproximar de Deus, rezei. Obrigado, Senhor. O que eu fiz de mal hoje? Hoje, de repente, alguns aqui vão jogar futebol depois, eu dei um carrinho lá e dei uma entrada dura então, perdão, Senhor, porque eu não devia ter tido essa atitude, ou porque machuquei tal pessoa, perdão. Muito bem. O que eu vou fazer melhor amanhã? E eu coloco um propósito para o dia seguinte. Então, amanhã eu vou melhorar nisso. Amanhã eu vou levantar na hora, porque hoje eu não levantei na hora. Amanhã eu vou ser mais paciente com o meu irmão, com a minha mãe, porque hoje eu fiquei bravo à toa. Então assim a gente vai melhorando, porque estamos sendo sinceros conosco mesmos, nos conhecendo melhor através do exame. Depois a sinceridade com os outros. Já falávamos, né? Se eu não digo a verdade, as pessoas não confiam em mim. Isso é muito ruim. Então dificulta bastante a amizade. Acho que nenhum de nós gosta de ter um amigo que mente. Não sei se esse cara está falando a verdade, não sei se ele vai fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Porque nas outras vezes ele falou que ia e não foi. Ele disse que tinha feito tal coisa e não fez. A gente vai perdendo um pouquinho, né? A gente precisa perdoar as pessoas, compreender, saber que as pessoas podem mudar, mas para já eu vou procurar ser uma pessoa sincera. Não se justifica mentir por uma intenção boa. Tem um ditado filosófico que diz que os fins não justificam os meios. Ainda que o fim, a finalidade seja boa, eu não posso usar um meio ilícito. A mentira é ilícita, sempre é um pecado. Sempre é algo errado. Então eu não posso fazer algo errado para conseguir um objetivo bom. Por exemplo, eu não quero preocupar minha mãe, não quero chateá-la, então eu engano a minha mãe, eu minto para ela, eu tirei 2 na prova, mas eu digo que tirei 6 para minha mãe ficar tranquila. Não, isso não é bom. Deixa sua mãe ficar preocupada, é bom que ela se preocupe com o seu estudo, que ela te cobre mais, que ela saiba que você tirou 2, por quê? Porque é assim, né? Então, não vou mentir para não magoar aquela colega, aquela minha amiga, porque se eu disser para ela, ela vai ficar chateada, que eu não vou na festa dela, porque, sei lá, eu já tinha um compromisso, então eu vou inventar que eu fiquei doente. Não fiquei doente. Não vou inventar que eu fiquei doente. Eu vou dizer, olha, eu gostaria muito de ir, mas já tenho um compromisso marcado, não vou poder ir na sua festa. Muito bem. Eu estou dizendo a verdade. Mas ela vai ficar meio chateada. Pois olha, talvez não. Acho que ela provavelmente vai ficar mais contente de eu ser sincero do que ela descobrir depois que eu não estava doente. De que eu fui em outro lugar, né, e não fui na festa dela. Então, é melhor dizer a verdade. E de modo muito particular, é importante, é essencial a verdade, a sinceridade, quando nós vamos pedir um conselho. O exemplo que se dá, que é muito fácil de visualizar, é de uma pessoa que vai a um médico, porque tem uma dor, tem suspeita de Covid, porque, sei lá, né, está com uma ferida, e o médico vai perguntar o que você está sentindo, o que você tem, e eu, sei lá, vou mostrar a ferida, eu vou dizer, né, o que está doendo, porque eu quero ser curado. E se eu não fizesse isso, eu seria meio louco, eu estaria, né, me prejudicando, não vou receber o remédio adequado. Pois a mesma coisa quando eu vou
falar com o padre para pedir um conselho, ou com a mãe, ou com um amigo, com quem for. Quer dizer, olha, que me acontece isso, que eu estou com essa dificuldade, que eu tenho esse problema. Então eu preciso dizer, eu preciso mostrar a ferida. Eu preciso contar o que aconteceu. Senão não vão me ajudar. E é muito bom ter esse hábito de pedir conselho. Tem um ditado que diz: ninguém é bom juiz em causa própria. Quer dizer, nós nos enganamos, né? Nós precisamos de alguém de fora que nos ajude a reconhecer a verdade, a ver o caminho a seguir, como melhorar, como crescer. Que nem no esporte, né? Quer dizer, é muito difícil ser um bom músico se não tem um professor de música que ajude. Ser um bom esportista se não tem um técnico, um treinador. Pois a mesma coisa na vida espiritual, na vida cristã. Se eu não tenho alguém que me ajude a crescer, sozinho eu não vou dar conta. Então, é bom ter o hábito da direção espiritual, né, mas ao mesmo tempo eu preciso ser sincero. Tem um ponto do livro Sulco, onde São José Maria diz assim: todos precisamos prevenir a falta de objetividade sempre que se trate de julgar a nossa própria conduta. Tu também. Desconfiar de nós mesmos. Porque com muita facilidade a gente se engana, se justifica, a gente põe a culpa nos outros, a culpa no tempo. Não. Ser sinceros, não ter vergonha de contar as coisas. Tem um texto do Antigo Testamento, do livro do Eclesiastes, que diz assim: não há nada de novo debaixo do sol. Não tem nenhuma novidade na nossa vida, coisa, nossa, só eu fiz isso, ninguém fez, uma coisa diferente. Não, nós não somos tão originais assim. As besteiras que a gente faz, os outros também já fizeram. Então, se você for falar com um padre na confissão, ou numa conversa, o padre não vai ficar escandalizado: nossa, você fez isso. Não, tranquilo, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Então, conta com simplicidade, com humildade, com sinceridade, e assim você vai poder, com esse conselho, com essa ajuda, com a graça de Deus, da confissão, também superar essa fraqueza. E para terminar, a sinceridade com Deus, que é a terceira dimensão. O que significa isso? Porque realmente não dá para enganar Deus. Posso até enganar os outros, posso até me enganar, mas Deus já me conhece, Deus conhece meu coração. Então, como que eu poderia mentir para Deus? Realmente não dá para, né, nesse sentido, para mentir para Deus, porque Ele já sabe. Mas eu posso ter medo de Deus. Eu poderia, por exemplo, ao invés de, na oração, nós falamos antes da oração mental, de conversar com Deus, contar para Ele as nossas coisas, ao invés de me colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, que eu tenho essa dificuldade, essa fraqueza, que eu estou sentindo essa tentação, né, amanhã, domingo das tentações de Cristo, tenho esse problema, e o que você quer de mim? Eu poderia ter medo de perguntar, medo de que Deus vai complicar minha vida, medo de ouvir a resposta, né, medo de saber o que Deus pensa em relação a isso e aquilo. Então eu me calo, então eu fujo de certos temas na oração, e não sou simples com Deus, e não deixo que Deus me ilumine, me fecho no meu canto. Então é importante que nós tenhamos sinceridade com Deus para contar para Ele tudo o que nos acontece, para perguntar sobre os diversos temas, as diversas dimensões da nossa vida, e depois para escutar, né? Para ver, né, realmente o que Deus está nos dizendo, por onde Deus está nos encaminhando, o que Ele espera de nós, com muita confiança. Deus só quer o nosso bem, Deus é o nosso Pai, né? Quando a gente diz que sim a Deus, como Nossa Senhora, como São José, mesmo em algo que não estava nos nossos planos, né? Nem para Nossa Senhora, nem para São José estava nos planos, né, trazer Jesus ao mundo, ser o pai do menino Jesus, educá-lo, ter essa missão, essa responsabilidade tão grande de educar o Salvador, o Filho de Deus. Mas Deus pediu para eles isso.
E os dois disseram, faça-se em mim segundo a tua palavra. E confiaram, bem, se Deus está me pedindo isso, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar a graça. Senhor, confio em vós. E realmente receberam a graça de Deus e cumpriram com a sua missão de uma maneira tão maravilhosa, cuidando do menino Jesus, o protegendo. Na carta sobre São José, o Papa Francisco fala, como São José teve iniciativa, teve criatividade, soube encontrar maneiras de cumprir a sua missão de pai. No presépio, naquela gruta, bem, como que eu vou dar o mínimo de conforto aqui para minha esposa, para o meu filho? E São José lá arruma aquela manjedoura para colocar o menino Jesus, para que ele pudesse descansar, depois sair para o Egito. E São José tem iniciativa, criatividade para encontrar um trabalho naquele país, para sustentar a Sagrada Família. Ele assume a sua responsabilidade. E o mesmo Nossa Senhora, ela cuida do seu filho, ela é fiel à sua missão. Vamos pedir aos dois, terminando o nosso recolhimento, vamos ter ainda umas perguntas sobre os temas do recolhimento, o exame, cada um fazer por conta própria, mas terminamos a meditação com esse propósito de sermos sempre sinceros. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Estou disposto a aproveitar a Quaresma para conseguir uma contrição mais profunda pelos meus pecados de agora e da minha vida passada. Trato de imitar a generosidade de Cristo, que gastou toda a vida no serviço dos homens e se entregou à morte pela nossa salvação. Percebo que Deus me pede agora uma nova conversão. Estou disposto a seguir Jesus Cristo mais de perto no caminho da cruz, mortificando-me mais para identificar-me com Ele. Tenho uma pequena lista de mortificações habituais. Procuro cumpri-las todos os dias. Procuro ser muito sincero no exame de consciência, ou engano-me a mim mesmo por medo de vir a conhecer os meus defeitos. Sou totalmente sincero na direção espiritual, sem medo de dar-me a conhecer, convencido de que, contando os meus problemas, ainda que passe um pouco de vergonha, dou um passo decisivo para resolvê-los. As pessoas podem confiar em mim porque sabem que procuro cumprir com a minha palavra. Faço oração mental diariamente durante um tempo fixo, sem desculpas de falta de tempo ou de falta de vontade.
Relaciono-me com Deus com confiança, simplicidade e carinho? A minha oração é um verdadeiro diálogo com Deus? Tenho sabido abrir-lhe completamente a alma e escutar a sua voz com atenção? Peço a Nossa Senhora que me ajude a imitar a sua fortaleza ao pé da cruz, para que eu aprenda a não fugir dos sacrifícios necessários para seguir Jesus de perto. Ato de contrição. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria.